Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Esta semana estamos continuando uma conversa deliciosa da semana passada sobre permacultura, uma cultura de trato e relação com o meio e as pessoas que, entre outras coisas, não sabem o que é desperdício ou lixo. Estamos batendo um ótimo papo com dois mestres no assunto, Amanda Frug, do Instituto Manaterra, e Peter Webb, australiano radicado no Brasil, que é uma das grandes referências da permacultura por aqui. A gente está engatado, porque essa conversa está muito boa, mas eu queria tocar com vocês de novo. A gente estava falando no último programa sobre como aplicar isso na cidade. E aí eu vou para uma parte mais técnica, que a gente filosofou bastante no último programa, mas para as pessoas entenderem ainda melhor. Como é que a gente redesenha a cidade pensando na permacultura? Ou quando vai construir ou vai reformular? Porque a gente tem que pensar nisso, né? Começar do zero é uma coisa, agora as cidades já estão aí. Bom, é interessante começar bairro por bairro. Assim, ver quem mora lá. Como que é o dia a dia deles. Assim, se eles estão em casa ou eles estão num outro bairro. Assim, porque uma das coisas, a gente passa quase metade da vida dormindo em casa. Aí parte da vida trabalhando, assim, mas assim, aí perceber, estudar quem está onde. Porque a gente, de novo, somos massificados na cidade. Somos todos iguais, assim mesmo. A gente olha para uma favela e fala, não, são todos notistas. Não é verdade. Aí a gente tem realidades diferentes que são construídos, assim, por contextos. Então, se a gente quer trabalhar em transformar algum tipo de atitude na vida em relação ao consumo, assim, expectativa, mesmo o processo de se relacionar, a gente tem que saber com quem a gente está falando. A gente não pode falar que todo mundo que mora em São Paulo é paulista, porque a gente sabe que não é verdade. Se as pessoas, parte da população veio do norte, sul, leste, oeste, isso tem uma influência sobre o jeito que elas vão se relacionar com a vida. Então, é interessante começar por aí, para ver quem mora aonde, quais são as realidades dos bairros, assim, não só da cidade como um só. Aí ver o que funciona e o que não funciona. Entende? Pode me dar um exemplo, por exemplo, do que poderia esse tipo de informação ajudar? Que poderia funcionar. Aqui não está funcionando tal coisa por conta disso e poderíamos fazer tal coisa. Só para a gente visualizar. A gente pode saber. Tem bairros, assim, que durante o dia, talvez a maior parte dos homens e mulheres, elas saem do bairro para trabalhar. Pegam um trem, pegam um ônibus, elas vão estar fora do lugar onde elas moram. Aí ficam lá alguém que está cuidando das crianças, ou não, pode ser a televisão que está cuidando das crianças, assim, no mundo inteiro isso rola, assim. A gente não tem como transformar aquele lugar, porque as pessoas estão ocupadas a maior parte das suas vidas viajando fora. Isso é muito importante. Ou vice-versa, a gente tem a maior parte do tempo as pessoas estão em casa, só que elas não sabem o que fazer. Assim, a gente tem um mundo que é muito cindido, pessoas que têm uma casa legal, um jardim, tem piscina, tem empregados, tudo, mas eles não sabem o que fazer na vida. As pessoas passam mal por causa disso, assim, elas não têm coragem necessariamente de falar, mas uma das coisas que a Amanda falou no outro programa, as pessoas estão querendo se envolver na vida. Porque a gente começa a ver, a gente entregou a responsabilidade para umas pessoas que eram bacanas, falando, não, a gente cuida para você, e você cuida da gente, a gente cuida de você, as suas vidas. Aí as pessoas estão se tocando e falam, cara, estou pagando imposto, estou doidado, eu não tenho grana para tirar muitas férias, assim, aí de repente eles não estão entregando nada, ainda estou cobrado, assim, então as pessoas estão acordando e falando, eu quero fazer, eu acho que eu posso fazer um bom trabalho disso ou daquilo, assim. Aí, de novo, a permacultura fala, então, experimenta, assim, quer fazer, quer cozinhar, quer cuidar da criança, quer construir, quer trabalhar limpando, tipo, reciclando água, quer plantar no telhado, quer plantar no quintal, quer plantar, tipo, não sei, mas as pessoas estão acordando para o fato que dá para fazer, elas têm vontade. Não todo mundo, mas muitas pessoas querem participar. Então, nos bairros é interessante saber qual é a qualidade do bairro. Assim, tem coleta seletiva ou não. Assim, você vai pedir para as pessoas reciclar, assim, no mínimo, você tem que dar as condições para elas poderem, assim, aí falar que não. Tudo isso não é que
assim, as pessoas duvidam, assim, tudo vai no mesmo caminhão, o que acontece com isso? Eles estão pedindo para eu separar tudo, E juntam tudo. vai juntar tudo. As pessoas têm coerência, Sim. as pessoas têm inteligência, mas elas não são tratadas como seres inteligentes. Então, a inteligência em bairros diferentes vai ser diferente, simplesmente Claro, porque sim, são sim. pessoas diferentes morando lá. A gente geralmente não sabe isso. Ô, Amanda, e dá para aplicar a permacultura na área da produção? Da produção de alimentos, você fala, da produção geral. Sim, assim, para mim, a permacultura, ela é um modo, é uma visão de vida também, uma visão de mundo, é um modo de enxergar as coisas. Então, ela se aplica no jeito que você organiza a sua mesa, o seu armário de roupa e numa grande escala também. Porque é um jeito de você entender como que você pode otimizar recursos, como que você pode trabalhar com uma máxima eficiência, mas usando mais a sua inteligência, não para gerar mais lucro, digamos assim, ou para tirar mais vantagem, ou para obter o máximo de ganho material daquilo, mas para cuidar desse todo que é essa nossa casa, bairro, comunidade, planeta, né? Então, essa questão que já está meio que na responsabilidade social e ambiental das empresas, digamos assim, mas ainda está muito como uma obrigação. Então, precisa deixar de ser obrigação para ser algo que o ser humano ali em questão perceba que é extremamente necessário para a qualidade de vida dele e dos descendentes dele. Então, passa por aquilo que a gente falou um pouco no programa anterior, dessa migração de uma sociedade tão individualista para uma sociedade que valoriza mais o coletivo. Então, claro, não tem como a gente deixar de ser urbano e voltar todo mundo para a roça, não é disso que a gente está falando, mas que tem como mudar muita coisa quando você começa a valorizar coisas diferentes, começa a valorizar a qualidade de vida da pessoa que está trabalhando na sua produção, por exemplo. É engraçado porque as pessoas que se aproximam da permacultura ou que não conhecem, pensam na coisa da natureza mesmo, das plantas ou do manejo de áreas verdes. E aí vai conversar com a gente fala de pessoas, né? Relação interpessoal. A gente fala de pessoas o tempo todo. Mas uma das bases éticas da permacultura é cuidar das pessoas. Então, pessoas felizes, atuando dentro da sua criatividade, do seu propósito, daquilo que as faz feliz, isso é uma garantia de sucesso também para muita coisa. A gente tem uma turma aí, jovens, né? Uma geração que está muito mais apta a isso, não? Porque o coworking, o co-isso, o co-aquilo, é fantástico. Eles já não querem mais ter carro. O bem é uma coisa quase que inútil, né? Você tem que nascem aí os aplicativos de carona e tudo mais, mas são tantas oportunidades. Aparentemente está muito mais fácil e muito mais comum na vida dos mais jovens essa ideia de colaborar. Só que, assim, aí que a gente tem essa parte que o celular não tem cheiro. Ela não tem diferença de textura. Colabora, mas está todo mundo... Sendo que você tem energia na tomada, ela funciona quase sempre. Ou, tipo, de vez em quando o sinal está meio fraco, assim, ou some. Mas, assim, então, a gente tem toda uma geração muito inteligente, muito esperto, mas emocionalmente muito pobre. Tem um monte dessa gente pulando da janela, se drogando, fazendo N coisas para ver quais são os limites para elas, assim, porque não tem mais limite. A gente entra na internet... Sentir, não? Porque está faltando sentir algumas coisas, não é? Aí a gente nasce com sensibilidade, a gente não nasce com intelecto, a gente nasce com sensibilidade. Aí ela é deixada para trás ao longo desse processo, assim, de escola, universidade, sociedade, para ser bacana, para ser aceito e ser alguém. Aí essa parte emocional, ninguém aprende, a gente não aprende sobre isso. Aí é simplesmente deixado assim que todo mundo vai se arrumar, mas na verdade a parte da nossa autoridade pessoal envolve nossa sensibilidade. Aí, então envolve um equilíbrio entre a sensibilidade e o intelecto. Então a gente pode ter condições de fazer coisas incríveis, mas você pergunta para muitas pessoas, eu pergunto nos cursos, o que isso tem a ver com você? O que você sente com isso? As pessoas, comigo? Nunca parei para pensar. Nunca fui perguntada assim. Eu existo? Sim, exato. A nossa sociedade não pergunta para as pessoas, assume
que as pessoas estão fazendo coisas. Ou mesmo elas vão fazer. É um levantamento social, assim, né? Mas elas não... Eles faz pouco. Somos muito diversos, assim, muito similares, mas muito diversos. Querendo ser positiva, vamos lá. Você é positivo por natureza. Não, eu sou. É uma coisa poliana que eu não me aguento. Mas é uma pausa rápida, mas é tão rápido que você nem vai reparar. Fica aí, na volta. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de permacultura com 2 mestres no assunto, Amanda Frug e Peter Webb. Bom, eu queria falar com vocês para entender também se tem uma diferença da permacultura para a agroecologia e a agrofazenda, que são termos até que precisamos explicar. Existe diferença nisso? Porque a permacultura é muito ampla, né? Se aplica em todas as áreas, mas existe uma diferença? A permacultura, basicamente, é uma forma de planejar. É que eu refiro a permacultura como uma guarda-chuva. Tá. Ela abrange tantas facetas, aí cada uma é uma ciência em si, seja assim, tipo, cozinhar, cuidar da minhoca, ter uma agrofloresta, assim, ou qualquer coisa, assim, depende. Então, ela engloba todas elas como elementos criativos que fazem uma interface, elas criam relacionamentos entre coisas. Então, a permacultura engloba elas, todas elas existem. Fazem parte elas fazem parte, elas podem fazer. É por isso que, tipo, às vezes muitas pessoas falam, faz tempo que estou fazendo permacultura, mas eu nunca ouvi falar esse nome. Assim, aí as pessoas estão lá, conectando coisas, fazendo relacionamentos, planejando. Mas o barato da permacultura é planejar, como a Amanda falou umas vezes. Pensar, planejar, assim, de repente, para não só lidar com as consequências. Vamos evitar os rolos que eles vão acontecer. Sim. A gente sabe que não tem essa coisa de tudo vai dar certo. Mas na hora que começa a não dar certo, você tem como pôr o pé no freio sem ninguém levar mal. Aí fala, acho que a gente tem que recuperar. Vamos ver o que a gente faz para tipo, não entrar no buraco agora, porque a gente é iminente. A nossa sociedade geralmente entra no buraco para depois, assim, ter que gastar ou chamar alguém, ou alguém de fora que sabe como fazer, assim. Aí já foi. Não, aí a gente tem que planejar, assim, a gente tem a capacidade de planejar. E com isso a gente consegue, por exemplo, dando um exemplo específico, recuperar um solo degradado. Aí, de novo, é depois do problema acontecido, mas com esse planejamento, com o trabalho de permacultura, a gente consegue recuperar o que já foi degradado? Sim, consegue e a gente já está conseguindo. A gente precisa se basear, de novo, na dinâmica da própria natureza daquele lugar, né? E também nas pessoas que vão estar ali para cuidar, para escolher as melhores estratégias. Então, permacultura passa muito também por desenhar. Quando você começa a aprender a permacultura, a primeira coisa que você faz é desenhar. E você desenha para você planejar, então você desenha o espaço que você tem, o que você precisa fazer ali. Seja construir ou recuperar uma área, ou fazer uma horta. E no desenho, o desenho faz com que você entre em contato com os elementos naturais que estão ali. Então, da onde que está vindo o sol, qual o caminho que o sol faz, por onde que vem água, tem lugar que empoça, tem lugar que alaga, como que eu aproveito isso? Então, você aprende a otimizar os recursos, né? Então, dependendo do clima, da inclinação, quais são as melhores espécies para serem usadas, os melhores consórcios, as melhores combinações de espécies. Dependendo das pessoas que vão cuidar, né? O Pete tem um exemplo muito legal que eu pude acompanhar de um lugar que ele está recuperando lá na Pedreira, que tinham muitas pessoas do Nordeste, né, Pete? Aí você trabalhou com feijão guandu, esse exemplo é muito, muito bacana, porque era uma planta que as pessoas se identificavam e conta. Aí vai. É só essa coisa de É abraçar as pessoas que vão estar trabalhando. Às vezes a gente precisa de alguém para fazer várias coisas, né? Não faz tudo, assim, mas quando você considera a pessoa, assim, a realidade delas, é impressionante, assim, as pessoas se sentem, assim, amparados, assim, só como uma planta, ou às vezes uma palavra, o jeito que você chama uma certa coisa, assim, depende. Quando você falou do pensar o sol, pensar de onde vem a luz, de onde vem a água, quer dizer, também tem que se entender muito mais do que a demanda, porque eu preciso construir um hospital.
Sim. Né? Então, eu tenho essa demanda, eu preciso construir um hospital que vai caber tantas pessoas, tenho esse terreno. Mas antes de começar a impor a minha necessidade, a nossa necessidade, é entender toda a necessidade ao redor, o que aquilo pode produzir, tudo. Né? É muito mais só do que um planejamento simples de arquitetônico. Né? Você tem que pensar muito mais do que isso. Aí vê que é um ponto, quase ponto final, é hospital. Aí você pensa no hospital, mas assim, dentro de um hospital, que talvez permacultural, assim, aí você vai ter toda uma clínica que está lá ensinando as pessoas como é Comer. também, Sim, assim, sim, depende como elas podem evitar de entrar no hospital, em vez de ser só, vamos chamar todo mundo para o hospital. Se o hospital tem que existir, então parte do hospital deve ser, aí parte do hospital, assim, em outros lugares, aí o hospital vai visitar as pessoas. Sim, as pessoas não sim, precisam, sim. então o desenho dela tem que ser um pouco diferente, porque parte são pessoas entrando e ficando, e outras são pessoas saindo para aconselhar as outras pessoas. A gente volta na questão da educação, né? Às vezes a pessoa não sabe, e é fato que eu já vi isso em entrevistas que fiz com as pessoas, não sabe que tem que tomar água. Não sabe, não insere isso na vida, não sabe o básico do caminhar é importante para a saúde. E quando ela começa a implantar isso, a hipertensão caiu, parou de tomar remédio de não sei o quê, com ações muito simples, porque ela teve a informação, porque ela teve orientação. Mas também é interessante, assim, porque não são todas as pessoas que precisam a mesma quantidade da água. Só que a gente tem uma coisa que fala, você deveria beber 2 litros por dia. 2 litros por dia, eu quase nunca bebo. Assim, aí eu conheço um monte de gente. Também eu conheço pessoas assim com 105 que morreram fumando. As pessoas não são burros. As pessoas sabem. Aí quando você começa a generalizar, aí em vez de ajudar a pessoa assim, a refletir a respeito de o que está acontecendo comigo? Assim, estou com pedra no rim, estou com pouca flexibilidade, a pele está seco. Você fala, bebe um pouco mais água e vê como que fica. Não, você tem que beber, assim, você deve. Essa coisa. É só envolver as pessoas, volta para personalizar. Aí o conhecimento, a gente tem tudo, assim, as pessoas que sabem tudo isso, é só a forma de envolver as pessoas que é importante, assim. Agora, dá para usar a permacultura no nosso modelo agrícola extensivo aqui no Brasil? Também. Que dá, né? Sim. Mas tem que mudar bastante coisa. quê? Porque o nosso modelo ainda é muito baseado na monocultura. E a permacultura ensina a gente a plantar tudo junto e misturado. Porque a natureza é assim, né? A natureza, ela cresce várias espécies juntos, né? Então, a gente já sabe, isso não é novidade para ninguém, que o esquema da monocultura está destruindo a natureza muito mais do que favorecendo. Então, o que é possível mas precisa de uma grande mudança. Muitas vezes ela toma a casa, a terra das outras pessoas, das pessoas. As pessoas são obrigadas a mudar para a cidade, assim, por causa dessa coisa massificada, assim. Então, as pessoas que têm mais conhecimento sobre o ambiente são empurradas fora. Aí a gente não tem toda a cultura, toda a sabedoria das pessoas que sabem mais sobre aquelas terras, porque a gente tem pessoas que estudaram agronomia e falam, eu sei mais do que você. Falou, peraí, meu bisavô tirou esse pedaço de terra assim da floresta. Nossa família está cultivando, criando aqui faz gerações. Não, mas você não sabe tanto quanto os cientistas. Isso é burrice. Aí dá tiro no pé. Aí a gente continua fazendo isso. Então, dá muito tiro no pé. Então, envolver as pessoas nesse processo. No Brasil, a gente tem um ditado ótimo. Olho do dono que engorda o boi. Sim. Aí, envolver mais as pessoas na produção do alimento, em vez de tanta máquina. Sim. Usa a máquina, mas ter as pessoas olhando, tocando, se envolvendo. Aí tem parte da população, de novo, talvez 1/4 da população, é feito para mexer na terra, para cuidar das coisas, assim. 2/3 são feitos para... Tem outras intenções, tem outras sensibilidades. Isso é normal, mas convidar as pessoas que gostam de mexer com a terra ou com os animais, é falar, vem cá, a gente precisa de vocês. Aí as pessoas, precisa de mim? Alguém precisa de mim? Assim, sim, o que eu posso fazer para te ajudar? Assim, aí muda totalmente a história. Ai, que conversa boa, mas eu vou ter que fazer uma pausa. Rapidinho, intervalo muito curto, a gente volta já já com Capital Natural, não saia daí.
Voltamos com Capital Natural, hoje falando de permacultura com 2 mestres no assunto, Amanda Frug e Peter Webb. Queria falar um pouquinho de produção e gasto de energia. Como é que a permacultura se aplica quando a gente fala de energia? Muitos capítulos, independente. Nosso modelo energético ainda muito voltado para a hidrelétrica, né? Sei. Vê quanto luz tem acesa na sua casa. Coisa nada, pouquinho aqui. Aqui é gente difícil, assim, não, não aqui dá. precisa, assim. Mas, assim, começa, assim, a gente, muitas dessas coisas, assim, que já fala na sociedade, assim, reduzir, ver quanto gasta, para você começar a diminuir, assim, o gasto de energia, em vez de achar que, tipo, tem energia, posso gastar, assim. Aí começa a ver os elementos que você tem, assim, que ficam ligados, que tem. Todo mundo tem geladeira, tem televisão, tem máquina de lavar, tem coisas assim, mas presta atenção nessa coisa do consumo delas, assim. Usa a máquina de lavar, não lava com pouca roupa, lava, tipo, de um jeito que não vai estourar a máquina, mas você não precisa ficar ligando a máquina de lavar. Vê a roupa, assim, depende se você precisa passar toda a roupa. Assim, depende se precisa passar pijama. Assim, depende. Não. Isso é uma briga que eu tenho em casa. Assim. Não precisa. Por que precisa passar a toalha? Não. Deixa a toalha, não tem problema. Sim, então, assim, tem diminuir o consumo de tudo é extremamente necessário, né? Acho que a gente consome demais e isso está levando a gente a uma falência aí do nosso sistema, né? Somos uma espécie suicida. Acho que por um lado o ser humano é o mais evoluído porque pensa, por outro lado é a única espécie suicida, né, que mata a própria casa, se a gente pensar que o planeta é a nossa casa não é só o nosso lar, sim. Mas a água que nos abastece vem de uma floresta que precisa da mata ciliar, que precisa do sistema garantido, a energia que liga o nosso ferro ou que põe luz na lâmpada vem de um sistema que por um lado é chamado de energia limpa, porque vem da hidrelétrica, tal, renovável, mas por outro lado destrói muito as florestas cada vez mais e tal. Essa é a minha pergunta, quer dizer, nessa matriz energética, é melhor mudarmos para outra? O ideal seria solar, mas aí a produção das próprias placas tem lá o seu custo, a energia eólica tem a complexidade dos locais, das aves, enfim, tudo isso. Quer dizer, existe alguma... seria interessante, pela visão da permacultura, alterar a matriz energética ou vamos trabalhando com isso, mas temos só apenas que reduzir? Acho que dentro da permacultura ela trabalha em várias frentes ao mesmo tempo. Assim, não tem uma solução, assim, de repente, aí tem que ver, de novo, o contexto. Não se aplica, né? Não dá para ser tão massificado. Estamos começando a explorar. Tá. No Nordeste a gente tem várias fazendas com gerador eólico, assim. Aí tem outros lugares onde tem as hidrelétricas, assim. Outros, assim, tem uma diversidade. Isso que é importante, assim, olhar para essa diversidade, mas só em vez de incentivar o consumo, é mais interessante incentivar como cuidar do gasto, assim, fazer um uso mais inteligente. Sim. Tipo, a gente tem no Brasil, assim, o uso da janela para deixar mais luminosidade entrar. Até relativamente pouco tempo atrás, aí ainda você vai, tipo, na periferia, ver tipo do tamanho da janela que a galera tem para comprar, para colocar na sua casa. São janelas pequenas. Coisinha, sim. Assim, aí a grade, assim, às vezes a grade ocupa metade do espaço, aí você abre a janela e a luz não entra. Assim, então, são condições que eu venho de fora, eu percebo um monte de coisa aqui no Brasil que ainda vieram dos portugueses 500 anos atrás, que não foram modificadas. Aí que, na verdade, a gente tem arquitetos e pessoas inteligentes para fazer esse tipo de coisa. Assim, aí você fala, então, eu ponho uma janela grande e entra o frio lá. Então eu aprendo a colocar cortina lá para cortar o frio. Ou eu começo a plantar no lado de fora plantas assim que podem, tipo, não fechar a luminosidade e entrar, mas elas protegem contra os ventos frios. Assim. Então, todas essas coisas são considerações na permacultura de poder otimizar os recursos, aí também diminuir os gastos, aí sempre estar olhando um pouco isso que a Amanda falou, as hidrelétricas, assim, são populações indígenas, elas são florestas, são animais, assim. Aí a gente precisa se preocupar com elas também. Às vezes parece muita coisa, mas na hora que a gente começa a falar para as pessoas que
são peritos na geração de energia eólica. A gente precisa de vocês conversando com as pessoas de hidrelétrica, falando com as pessoas de energia atômica, falando com as pessoas assim da massa de carbono, assim, mas a gente mantém tudo separado, meio que competindo no mercado do comércio, em vez de pensar que não, é nosso planeta, é nossa casa, a gente está falando, não, a gente não está querendo que alguém tenha a solução. Não, o que a gente pode fazer? Essa coisa de diversificar as soluções, a permacultura ensina muito a gente a trabalhar com soluções locais. Então, a gente não precisa de uma única solução para o país inteiro. A gente precisa, primeiramente, consumir bem menos, né, e pensar em soluções locais, onde que a gente tem mais vocação para qual tipo de solução. Sim. Né? A vocação no sentido do ambiente mesmo, do relevo, do clima, da vegetação que tem ali e também da qualidade das pessoas. Então, diversificar essas soluções faz também com que a gente tenha um olhar mais colaborativo, porque a gente começa a ver que se eu criei uma solução e ele tem outra solução, a gente não é competidor no mercado, porque a minha solução vai fazer parte da grande solução e a dele também. Então, nós somos, na verdade, aliados, porque uma solução única não há, ela tem que estar descentralizada, né? Então, é uma mudança de visão. A permacultura tem que fazer parte da aula da faculdade de arquitetura, né? Sim, a gente tem, dentro da permacultura, a gente tem a bioconstrução e a bioarquitetura, que digamos que é, assim como o Pete estava falando, que a permacultura é esse grande guarda-chuva, né? Sim. Dentro dela você tem, acho que tudo. E tem a área da bioarquitetura que é muito forte, que a gente já tem profissionais muito bons nessa área, fazendo coisas muito bacanas, então que vão realmente trabalhar muito no planejamento de qualquer obra para aproveitar ao máximo aquele recurso que está ali, por exemplo, a incidência solar, o vento, né, ter as janelas num tamanho e direcionadas para um lugar que favoreça a luminosidade. Então, esse trabalho mais longo, essa dedicação mais profunda na parte de planejamento e de estratégia é um ensinamento muito forte da permacultura, coisa que na nossa cultura brasileira, o brasileiro não é muito de planejar e de criar estratégia, não. A gente é meio de sair fazendo. Essa qualidade fazedora é muito bacana também. Sim. Mas a gente precisa também ter essa qualidade de perceber que caprichar num planejamento ela evita muito problema depois, faz com que a gente otimize muito a utilização de recursos e que a coisa funcione melhor e de uma forma mais prazerosa. Quando eu vou fazer horta com professora, por exemplo, elas já chegam com as mudas, né? E a terra ainda está dura. Eu falo, gente, todo mundo que pensa em plantar já compra a muda, né? Só que se você compra a muda primeiro, aí você vai ter que ficar cuidando da muda até tua terra tá boa. Então, assim, a gente ainda tem uma visão muito de querer o resultado rápido. Tá. Mas a gente precisa aprender a valorizar mais os processos do que os resultados. Que ao longo dos processos que a gente aprende, que a gente amadurece, que a gente adquire um conhecimento que depois lá na frente vai ser uma inovação, né? O caminho, não é o destino, né? Exatamente. É que é muito interessante, voltando para o início do outro programa, quando a Amanda falou de educação. Sim. É que eu acho que no Brasil a gente tem que aprender, porque é a natureza do país. Tem uns lugares onde planejamento é tudo. Na prática é difícil, a pessoa não consegue se colocar, mas no Brasil a gente precisa aprender a brincar seriamente. Seriamente, assim, porque as soluções podem vir via as brincadeiras. Porque a brincadeira, ela tem toda uma direção que você quer levar, mas você não consegue manipular todos os partes. Todos os partes estão lá envolvidos, assim, tipo, procurando uma naturalidade perante uma proposta. Assim, isso é muito mais a natureza do Brasil. Assim, a gente tem que desenvolver isso, não importar de fora, porque de fora funciona para fora. O Brasil é muito diferente da Austrália, dos Estados Unidos, da China, da Holanda. Assim, são todos lugares incríveis, mas aqui... Eu queria vários entrevistados, eu juro, é uma coisa impressionante. Eu queria que vários meus entrevistados virassem minions e se reproduzissem, porque a gente precisa de mais pessoas como vocês, em grande escala, porque a gente começa a resolver. Né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo que vocês fazem, de verdade, parabéns.
Mas o programa fica por aqui. Dessa vez encerramos o assunto, mas eu agradeço nossos 2 convidados, Amanda Frug, empreendedora social, fundadora do Instituto Humana Terra, e o Peter Webb, australiano, radicado aqui no Brasil, consultor ambiental e um dos grandes nomes da permacultura por aqui. Se você perdeu o programa da semana passada, não esqueça, dá uma olhada na internet. Convido você a continuar conosco, acesse a nossa página no Facebook, reveja todos os nossos vídeos no YouTube e no portal band.com.br. Fique conectado. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.